Olá, amigos, aqui é Alan Frutuoso. Estou gravando meio improvisado aqui para vocês, mas não poderia deixar de falar, né, desse absurdo, mais um absurdo até previsível, que foi a derrubada de parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro aí no Congresso, na sessão do Congresso Nacional. É quando une, né, o Senado e a Câmara para fazer uma sessão plenária em conjunto. E além dos vetos, da derrubada dos vetos, aconteceram detalhes, sutilezas ali que é importante não passarem despercebidos, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Para começar, né, o Davi Alcolumbre ele adiou a votação da reforma da Previdência, que seria para hoje. Então, em meio à viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, ele vai e adia essa votação para outra semana. Isso por si só já é um problema considerável. Só que se não passasse, não fosse apenas isso, ele convocou essa sessão do Congresso Nacional para votar as leis de diretrizes orçamentárias, para votar os PLNs e a LDO. O que é isso, resumindo aqui? Isso é dinheiro para o caixa do governo federal. O governo está precisando de dinheiro, está apertado. Vocês vão lembrar que lá no dia 26, quando teve aquela manifestação, pedimos muito lá a questão do PLN 4 para poder desafogar o governo. Enfim, o Davi Alcolumbre votaria mais alguns PLNs para poder aliviar o caixa de algumas instituições do governo e do próprio governo federal. Então essa era a intenção principal dessa votação. E para acontecer uma votação de orçamento, é necessário que a pauta do Congresso seja limpa. E a pauta, para ser limpa, precisa ser votado todos os vetos. Então, necessariamente, é obrigatório, é regimental, que para poder votar um orçamento, né, para poder liberar aí um PLN para o governo federal, tem que se passar a derrubada de todos os vetos ou manter os vetos. Eles têm que ser votados, a pauta tem que ser limpa. Ok, partindo desse princípio, o Davi Alcolumbre juntou a fome com a vontade de comer, né? Tinha lá os vetos do abuso de autoridade. E aí por isso é que é importante nos atentarmos às vezes nas narrativas que nós acabamos emplacando, né? Indo na onda dos outros sem perceber o perigo. Pense se o Jair Bolsonaro já tivesse vetado a questão da lei agora do fundo partidário. Ela poderia estar na pauta de hoje, já poderia ter sido derrubada. Então por isso que tem aquela questão do engaveta Bolsonaro, para ela poder caducar. Essa lei já poderia ter sido derrubada hoje, o veto já poderia ter sido derrubado hoje, caso o Bolsonaro tivesse se antecipado e ido na ideia de alguns veículos de imprensa. Então o Bolsonaro foi lá, vetou, né, vários trechos desse artigo do abuso de autoridade, e eles mantiveram 15 vetos e derrubaram 18. Dos 18 vetos ali, eles atacam diretamente ao poder da justiça, né, de enquadrar principalmente autoridades. Os vetos que foram mantidos, na sua maioria, têm a ver com a parte criminal da força bruta do dia a dia, a questão das algemas, de prisão. Esse campo eles mantiveram a maioria dos vetos. E no caso da parte de corrupção, de investigação de autoridade, inclusive vai poder ter agora um processo privado contra juízes que venham a cometer algum excesso, né, entre aspas, aí, contra essas autoridades. Então eles mantiveram uma boa parte desses vetos. Já isso por si só já foi muito ruim, a derrubada dos vetos, mas vale lembrar também que poderia ter sido pior. E o cenário foi considerado uma derrota para o governo maior do que era esperado, porque houve também, por parte do líder do governo, né, o senador Fernando Bezerra, um certo. Ele deixou rolar, né? Vamos dizer dessa forma, falando em bom português. Vale lembrar que Fernando Bezerra foi alvo da Polícia Federal agora, esses dias, e há uma incerteza na sua permanência no cargo. E isso afetou diretamente as negociações aí para tentar manter o máximo de vetos possíveis. Então o Fernando Bezerra ficou doído, se sentiu machucado aí com essa operação da Polícia Federal, e isso ajudou um pouquinho a oposição e o Centrão a atropelar e derrubar um número maior do que o esperado na quantidade de vetos. Então teve esse problema também. Aí isso por si só já é uma tragédia, vou falar mais para o final o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso. Mas aí, continuando, teria a votação dos destaques. O que são os destaques? São trechos ali desses vetos que foram retirados para serem analisados
nominalmente. Então o voto, né, dessas pessoas apareceria lá no painel, né, e poderia manter determinadas partes desse veto, dessa lei ou não. O Davi Alcolumbre, malandramente, ele não queria votar os vetos. O que ele queria fazer? Como já tinha saído o resultado no painel dos vetos principais, a votação principal, ele queria adiantar com a pauta. A pauta, no caso, seria a votação aí do veto das bagagens aéreas, que é muito importante, por sinal, esse veto precisa ser mantido, e partiria para as LDOs, que era o principal objetivo dessa votação. Afinal, ele mandou a reforma da Previdência lá para frente para poder ajudar o orçamento do governo. O que aconteceu com isso tudo? O senador, o Randolph Rodrigues, né, aquele que diz que quer lavar a toga dos juízes do Supremo, mostrou seus reais objetivos ali durante a sessão plenária do Congresso Nacional. Ele simplesmente decretou a obstrução por parte da rede. Então todos os parlamentares da rede entraram em processo de obstrução. Isso significa que aqueles deputados ali que tinham marcado presença, deputados e senadores da rede, a partir daquele momento em que a liderança decreta obstrução, eles simplesmente não... como se nenhum daqueles deputados estivessem ali, tá? Automaticamente. Isso é um recurso legal utilizado dentro do parlamento. O que aconteceu depois do Randolph fazer isso? Simplesmente faltou quórum. Faltando quórum, não tinha supostamente o número necessário de parlamentares, porque os que estavam ali não estavam, né, estavam virtualmente, e a sessão foi encerrada. Sessão encerrada sem votar o PLN e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo, que era tão importante. E foi o objetivo para poder jogar lá para frente uma reforma tão importante como foi a reforma da Previdência. Você vê que quando junta a fome com a vontade de comer, no meio de corruptos e pessoas mal intencionadas, né, com uma ideologia nefasta, como o senador Randolph Rodrigues, o caldo entorna de vez, e foi o que aconteceu. Mais uma vez, os parlamentares, os deputados, os congressistas brasileiros ignorando completamente o desejo da população. E por que isso acontece? Eu volto a bater nessa tecla. O que adianta? Quais são as possibilidades que nós temos para resolver isso? Nós podemos ficar reclamando, chateado, ter gastrite, ataque cardíaco, né, ficar aqui se remoendo, ou a gente pode tomar alguma atitude proativa. Eu tinha falado aí sobre a questão do voto distrital, da sociedade civil se organizar. O Daniel Lopes levantou um vídeo, levantou a bola lá no seu canal, uma possibilidade efetiva de um projeto de lei por parte da sociedade civil, tendo um escopo de um projeto de lei bem debatido, bem trabalhado, para que ele não possa ser rejeitado, a gente leva a massa para a rua. Né? Com um projeto pronto, uma pauta única, fica um protesto muito mais objetivo, até mesmo se for necessário engrossar o protesto, né? Se for necessário manter mais dias na rua, fazer uma paralisação geral. Tudo isso só faz algum sentido quando você tem um objetivo único, um objetivo claro, determinado para poder levar algum progresso diante do problema apresentado. Né? E o voto distrital é um dos melhores caminhos de poder pressionar essas pessoas. A gente está num ciclo, o ciclo vicioso, que é o ciclo que a gente cobra o deputado, vai na passeata, vai pra rua, faz isso, faz aquilo outro. Porém, o que acontece nisso tudo? Eles ignoram completamente. Por que eles ignoram? Porque o deputado que é eleito sem voto, ele tá nem aí se você tá na rua se manifestando. Ele sabe que o partido dele pode botar um cabeça, um puxador lá na sua legenda, e ele vai entrar mesmo que ele não tenha o número mínimo de votos. Porque ele é amigo do cacique do partido. Então ele sabe que ele vai ter candidatura e ele sabe que vai ter alguém, um deputado. Esse deputado nem necessariamente é um famoso, um tiririca, às vezes é até um bom deputado que está em um partido desses do Centrão. Acontece. A gente já viu muitas vezes acontecer um bom deputado num partido fisiológico desse. E esse deputado acaba puxando um monte de porcaria junto, porque o sistema favorece esse tipo de situação. Então é necessário primeiro entendermos o problema e depois partirmos para a solução. Não adianta a gente ficar dando murro de ponta de faca ou esperando uma revolução que não vai acontecer. Não há nem os meios para poder executar a revolução que a raiva interiorizada na indignação de muitas pessoas quer. Né? Os métodos, por exemplo, amanhã vai ter uma manifestação, não vai? Dia 25, não vai ter uma manifestação lá em Brasília. Inclusive, a manifestação era pela Lava Toga.
organizada por um grupo de políticos, inclusive Randolph Rodrigues, um dos que ajudou a obstruir a sessão de hoje, né, vai estar lá organizando esse protesto do Grupo Muda Senado, mas também há outros grupos sérios, como o grupo Movimento Brasil Conservador, que também está fazendo uma ação em Brasília, cobrando deputados, também vai fazer uma manifestação pela CPI do Foro de São Paulo. Mas o que acontece é o seguinte, né, as pessoas que estão ali naquela manifestação, essas que se dizem muito indignadas, se dizem não, a maioria da população está muito indignada mesmo, isso é real. Elas vão tomar alguma atitude drástica amanhã? Vão partir para cima do Congresso? Vão fazer algo realmente revolucionário, como estão interiorizando, estão expressando, né, com a sua raiva? Bem, eu acho que isso não vai acontecer do dia para a noite, ainda mais sem liderança. Então é importante nós nos atentarmos a medidas que realmente possam nos levar a um ato que vai, sim, atingir o cerne da questão. Vou deixar aqui na descrição um link do canal lá da Camila Abdo, que é uma entrevista com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal, onde ele praticamente conta de maneira didática, de maneira muito prática, qual é o benefício do voto distrital, o porquê isso faria diferença em um momento de cobrança como esse que nós estamos tendo agora, tá bom? É muito importante, o primeiro passo é termos a ideia do qual é o problema, por que não estão nos escutando. A esquerda ela age, primeiro ela identifica o método, ela identifica o problema, depois ela vê qual é o método que ela vai, qual o processo que ela vai fazer para poder resolver aquele problema e depois ela ocupa o espaço para poder executar aquilo. É importante que a direita também tenha essa ciência e tenha essa organização. É muito importante para a gente não ficar apenas tendo uma revolta na internet a troco de nada. Atitudes propositivas. Assistam lá também o vídeo do Daniel Lopes, onde ele dá também uma explicação sensacional de qual é o caminho das pedras para podermos chegar numa solução de fato. Falando Frutuoso para o canal Destapado, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho. Tudo isso vocês sabem que tem que fazer no YouTube, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.